Então, né, pessoal, dito tudo isso, né, desde o fixismo, passando pelo evolucionismo, né, com Lamarck e Darwin, a teoria sintética da evolução, vou apresentar para vocês algumas coisas relacionadas com a evolução que podem ser importantes aí para o vestibular, tá? Então, uma das evidências que a gente tem aí relacionadas à evolução é a existência de estruturas homólogas, tá? Então, o que são estruturas homólogas? São estruturas que têm uma mesma origem embrionária, tá? Em alguns materiais a gente vai usar essa definição, e talvez a mais correta aí nesse sentido seria o quê? Seriam estruturas, né, que elas descendem de um mesmo ancestral comum, né? Então, o que a gente pode observar, né? Por exemplo, o que eu estou usando para gesticular para vocês durante todas essas aulas, né? Então, minhas mãos e meus braços, elas são o quê? São aí estruturas relacionadas, ou que a gente acredita que elas sejam descendentes aí, né, dos membros anteriores dos primeiros tetrápodes aí, né, então dos primeiros organismos que apresentam basicamente 4 patas, né, então patas dianteiras e patas posteriores aí, né, então quando você pensa em um quadrúpede, um cão, seria o quê? Seriam as patinhas da frente. Só que nos diversos grupos, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter diferentes formas de utilizar essa mão, esses membros anteriores. Então, se você pensa, por exemplo, num cão, ele vai ter as mesmas estruturas ósseas, né? E isso é uma das coisas que faz a gente remeter ao mesmo ancestral comum, né? Por quê? Se a gente pegar um fóssil dos primeiros tetrápodos, a gente também encontra essas mesmas estruturas ósseas, né? Então, rádio, uma una, um húmero, né, por exemplo, e uma estrutura na forma de mão aí, né? Ou pelo menos uma estrutura óssea que lembra uma mão. E quando você olha para esses indivíduos, né, quando você olha para todas essas imagens, o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, um húmero também, né, em morcegos, um rádio, uma una, e o que? Uma grande mão aqui formando a asa desses indivíduos. No rato, você pode ver a mesma coisa, ó, um húmero, o rádio, a una, aqui, certo? E uma mãozinha. Aqui um ser humano, né? E para baixo a gente tem o que? A gente tem outros exemplos, né? Então foca, né? Também com una, húmero, rádio una aqui e uma mão, né? E para aves você também vai ter isso com algumas modificações, né? Então a estrutura da mão dessa ave é um pouco diferente, né? E do morcego aqui também, né? E você pode ver que as cores, elas são que elas sempre se repetem, porque as estruturas são as mesmas, né? Então o húmero, né, aqui em verde, o rádio nessa cor que o seu professor daltônico não vai saber identificar, mas que alguma coisa parecendo azul, eu diria. A una em vermelho, né? E a estrutura da mão, né, dos ossos da mão, nesse que eu diria que é um laranja. Você pode observar que esse esquema se repete aqui, né? Justamente porque a gente acredita, né, que elas têm uma mesma origem embrionária que vem de um mesmo ancestral comum, tá? Então, isso são evidências que a gente pode usar para a evolução também, né? Ou para dar mais arcabouço teórico, aí uma robustez maior para essas teorias, né? E além disso, a gente pode observar a convergência de algumas estruturas, tá? Então, a gente vai olhar para uma convergência adaptativa, que são estruturas análogas. Então, são estruturas que apresentam a mesma função, né? Mas que a origem delas é diferente, tá? Então, se você olhar, por exemplo, para esse morcego, ele tem essa asa que tem essa estrutura de mão. Então tem ossos, né, um indivíduo vertebrado. Essa asa dessa borboleta não contém ossos, né? Então você tem outras estruturas que dão sustentação, né? Como por exemplo aqui nessa asa de inseto, né, que você vai ter quitina dando essa sustentação, diferentemente dos ossos de uma asa de ave, tá? Então são estruturas diferentes que dão sustentação, né, ou que realizam a função do voo, de locomoção aí, tá? Então essas são estruturas análogas e não homólogas. Eu vou utilizar esse exemplo aqui para comentar um pouquinho sobre a possibilidade de utilizar estruturas análogas como uma explicação para a evolução também, né? Então, o que a gente está vendo, né, no caso dessa imagem aqui? Você está vendo diversos indivíduos que eles têm o quê? Eles têm uma forma que a gente vai chamar de forma hidrodinâmica, tá? Então, que vão se deslocar com mais facilidade na água, e o formato de todos eles é meio parecido, né? Então, tem um formato afilado, cresce um pouco, e depois geralmente vai ter um formato também mais afilado, quase
como uma elipse, talvez, aí, certo? E você pode ver também que estruturas locomotoras, como por exemplo as barbatanas, né, ou as asas desse pinguim, elas são o quê? Elas geralmente são estruturas chapadas, né, justamente para formar como se fosse um remo, ou que tem uma estrutura parecida com um remo. Da mesma forma aí, né, a estrutura aqui, né, do rabo desse tubarão e, por exemplo, do rabo desse golfinho, certo? E aí você pode olhar e falar, bom, Mantovani, mas a vida começou na água, então esse tubarão e esse golfinho devem ter aí um ancestral comum, que é o que explica essas estruturas. Só que o que acontece? A gente sabe que a história evolutiva dos mamíferos, na verdade, né, você tem uns tetrápodas que saem da água e dão origem, por exemplo, a anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo bem? E aí, em mamíferos, você tem uma linhagem que volta para a água e dá origem a golfinhos e baleias. Tá? Então, eles têm um ancestral comum, né? Mas o que acontece? A gente vê que a estrutura dessa nadadeira, por exemplo, é uma estrutura igual de uma mão, né? Ou de um membro anterior. Só que o que acontece? O número deles, né, é muito reduzido, o rádio a una geralmente é reduzido, e você tem o quê? Você tem uma expansão da mão, né, com aumento das estruturas ósseas e tal, e geralmente alongamento delas. E isso que acaba dando o formato do remo, certo? E se você olhar, né, também, você vai ter o quê? Você vai ter uma diferença em como a coluna se articula, tá? Então, quando você olha para um tubarão, por exemplo, né, um peixe ósseo, ele vai nadar assim, tudo bem? Mexendo o rabo. Como que golfinhos e baleias vão nadar? Eles nadam mexendo o rabo assim, certo? Então, a estrutura, a organização óssea tá diferente aí também, né? Só que o que acontece? Todos esses indivíduos, eles estão vivendo o quê? Eles estão vivendo dentro da água. Então, provavelmente, você tem o quê? Uma pressão seletiva muito forte, né? Que seleciona esses formatos mais hidrodinâmicos. Qual que é uma possível explicação, né, do ponto de vista darwinista, para esse formato hidrodinâmico? Você pode falar, né, que esses indivíduos eles vão gastar menos energia para se locomover. Se eles são hidrodinâmicos, então existe um menor atrito, né? Então a água ela desliza mais suavemente, entre muitas aspas, aí, né, por esses indivíduos. Então isso causa o quê? Causa menos resistência, né? O que seria essa resistência? Imagina que é muito mais fácil você, por exemplo, andar no ar, certo? Então se locomover por aí e tentar andar, por exemplo, numa piscina, né? Então a água ela oferece muito mais resistência ao movimento. Com esse formato hidrodinâmico, essa resistência ela é reduzida. Então eles estão economizando energia para se locomover, certo? Então os indivíduos que são mais hidrodinâmicos, provavelmente eles foram selecionados, certo? E aí com isso, esses indivíduos eles têm mais energia e conseguem gastar mais com reprodução. Então eles podem deixar mais descendentes, né? Você pode pensar em outras formas de explicar essa maior energia. Então esses indivíduos eles podem de repente alcançar velocidades maiores com o mesmo gasto energético. E isso você pode derivar em duas coisas. Você pode pensar que ou eles conseguem caçar de forma mais eficiente, então eles capturam mais presas, né? Então eles capturam mais presas gastando a mesma quantidade de energia ou menos energia até. E isso reflete em uma maior reprodução. Ou eles conseguem sobreviver melhor porque eles, por exemplo, escapam mais eficientemente dos predadores. Então eles conseguem deixar descendentes por mais tempo também, e isso também, né, se traduz em maior quantidade de reprodução. Então, possibilidades da gente explicar, né, por que esse formato hidrodinâmico está sendo selecionado em vários indivíduos, né? E se você observar, né, a maior parte dos indivíduos aquáticos aí, né, pelo menos dos vertebrados, tem esse formato hidrodinâmico, certo? Então, uma provável ou uma possível explicação para esse formato, certo? E bom, em algum momento eu falei sobre surgimento de espécies e tal, então eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre especiação, né? Então, uma das formas da gente olhar para a especiação é você tem uma determinada população de indivíduos, certo? E aí a gente vai falar de população um pouquinho no tema 4, tá? Mas pense em uma população de indivíduos de uma mesma espécie que estão ali no mesmo ambiente, né, numa mesma área, certo? Naquele determinado momento. E por qualquer motivo essa população vai ser dividida, né? Então, dependendo do animal, você pode pensar que isso é um rio, né, da planta também, ou pode ser uma rodovia, certo? Pode ser uma área desmatada, então você pode separar isso em duas áreas de mata, certo? Ou
né, em casos que geralmente são utilizados aí nas explicações de biologia, surge uma montanha, certo? Então surge uma montanha do dia para a noite e aí você tem a separação desses dois ambientes. Agora você tem o quê? Você tem essa população separada dessa daqui. Imagina que você tem o quê? Você tem condições diferentes nesses dois ambientes. Então em um ambiente, por exemplo, você tem plantas mais verdes aqui, e nesse ambiente você tem algo que se assemelha mais à areia, certo? Então, o que acontece? Esses indivíduos eles vão ser selecionados provavelmente por conta da capacidade de camuflagem deles, né? Então, esses indivíduos em plantas mais verdes, né, são selecionados e aí a população ela vai ficar mais verdinha, né? Aqui na areia, então esses indivíduos mais cor de areia, tal, mais claros, vão ser selecionados e essas duas populações vão ser o quê? Vão ser diferentes. E aí isso podem ser duas espécies diferentes, certo? Então, se você colocar elas juntas e elas não cruzarem entre si, ou não gerarem descendentes férteis, eu estou olhando para duas espécies diferentes, certo? Então, é uma possibilidade aí do aparecimento de espécies. Você pode pensar, né, nesse evento, de repente, como separação continental, né, como indivíduos parecidos em diferentes continentes. Então, pensa em emu, avestruz e ema, né? Então, aí em continente, na América do Sul, né, na África e na Oceania, que antes estavam tudo junto, como uma Pangeia. Quando separa, você tem o quê? Você tem indivíduos muito parecidos morfologicamente, mas com algumas características diferentes por conta das particularidades de cada um desses ambientes, né? Então, houve uma separação, né? Apareceu um Oceano Atlântico e o Índico, né? É isso? Entre a África e a Oceania, separando esses continentes, então gerando aí espécies distintas, né? E aí você pode pensar, né, hoje em dia também, que essas separações podem ser simplesmente desmatamento, né? Então você pode desmatar uma área, quer dizer, você não deveria desmatar uma área, mas havendo desmatamento de uma área, separando em dois espacinhos de florestas diferentes, né? Muitos insetos não vão conseguir fazer essa transição de uma área para outra, por exemplo, mesmo que seja um espaço pequeno, como por exemplo de uma estrada. Então o que acontece? Eles vão ficar isolados em dois bolsões distintos. E isso pode gerar duas espécies diferentes desses insetos nesses dois bolsões diferentes, né? Então forma dessas espécies aí aparecerem, tá? E aí uma outra forma, né, de você gerar especiação é uma forma muito interessante, né, que é por conta de preferência alimentar. Então você pega, né, umas mosquinhas e aí separa elas, coloca, né, então mosquinhas que estão se alimentando com amido, que é aquele polissacarídeo grandão, e mosquinhas que vão se alimentar de maltose, né, um disacarídeo, então são duas glicoses juntinhas ali. Você deixa várias gerações passarem, né, e aí ele coloca aqui 8 gerações ou mais. Então você faz isso daí em 1 ano, basicamente, no máximo, tá? E aí você vai ter essas mosquinhas que comem amido e essas mosquinhas que comem maltose. Quando você junta esses indivíduos, né, você vai ver uma preferência de acasalamento entre as mosquinhas, né, que consumiam amido, elas vão acasalar mais entre elas do que, por exemplo, uma mosquinha que consumia amido e uma maltose, né? Da mesma forma, você tem uma preferência de acasalamento entre as moscas que comiam maltose, certo? Então você pode, por exemplo, enviesar, né, o aparecimento de uma espécie, um processo de especiação por outros motivos que não necessariamente sejam só aquela barreira geográfica que eu falei, né? Então, o surgimento de uma montanha, um evento de desmatamento, separação dos continentes, tá? Existem outros mecanismos, como, por exemplo, esse de alimentação destacado nessa imagem aqui. Certo, pessoal? Então, com relação à teoria, era isso, tá? Eu vou, na verdade, parar aqui e aí eu vou fazer os exercícios em separado só para ficar mais fácil, tá? De vocês se organizarem.